Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 23 de agosto de 2023. Seja muito bem-vindo ao Imersão Bíblica Devocional Diário de Estudo das Escrituras Sagradas. E hoje a gente vai de Gênesis capítulo 13 e o tema do devocional de hoje é Deus confirma as suas promessas. Eu vou ler o texto que está em Gênesis capítulo 13, eu vou ler do 14 até o 18, e aí depois a gente vai conversar, na verdade, sobre o capítulo todo, mas vou ler esse texto aqui porque ele é talvez o texto central aí desse capítulo. Então, Gênesis 13, do 14 ao 18, que diz assim: Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: De onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, se for possível contar o pó da terra. Também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Então, Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Bom, o foco da narrativa agora é o patriarca Abraão, e agora a gente, como a gente disse ontem, vamos caminhar por Abraão aí por um longo período, e esse episódio vai narrar a separação entre Abraão e Ló, separação essa causada por sobrevivência, né? Temos que lembrar que Abraão, ele é um nômade, ele está acostumado a migrar de lugar a lugar com os seus rebanhos, com a sua família. Essa era uma prática comum para eles, ele não tinha problema nenhum em fazer isso, era a sua vida, na verdade. E chegando nesse determinado lugar, a quantidade de suprimento que tinha ali naquele lugar não daria para sustentar tanto Ló como Abraão, então eles precisam se separar. E aí, algumas ponderações a gente pode fazer sobre esse texto. Primeira coisa, a gente tem que resistir à tentação de achar que Deus abençoou Abrão por Abrão ser quem ele era. Então, eu já vi muita gente narrando esse texto e dizendo o seguinte, que Ló escolheu um lugar e porque ele escolheu esse lugar, com seus olhos naturais, ele foi amaldiçoado, ou ele não foi abençoado porque escolheu com os olhos, viu que o lugar era bonito. Mas Abraão, por ter a bênção de Deus, Abraão foi então para um lugar seco, mas Abraão transformou o lugar seco em um lugar frutífero. Não é isso que o texto está dizendo. O texto aqui está destacando que o plano de Deus, lembra que Deus tem um plano, Gênesis 3,15, qual é o plano? O descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Então Deus tem um plano, e esse plano, ele está em jogo aqui. O plano de Deus estava colocado em xeque, e esse plano envolvia a vida e a preservação de Abrão. Então, Abrão foi preservado não por ser o Abrão, não por ter a bênção sobre ele, mas porque ele era parte do plano de Deus. Outro aspecto importante aqui é que a escolha de Ló, ela iria trazer consequências complicadas para Abrão. E essa segunda ponderação, né, feita a primeira observação aí, de que o que estava em jogo ele era o plano de Deus, a segunda observação é que a escolha de Ló, ela iria trazer consequências complicadas para Abraão e, obviamente, para o plano de Deus. O plano de Deus também estava envolvido nessa escolha de Ló. E, às vezes, nós também somos colocados em situações complicadas por causa de escolha de outras pessoas. Então, olha isso. Abraão foi colocado em uma situação difícil por causa da escolha de Ló, porque Ló escolheu um caminho e esse caminho certamente colocaria Abraão em uma situação difícil. E o que fazer quando você ou eu somos colocados diante de uma situação complicada por causa da escolha de outra pessoa, como foi o caso aqui do Ló? Bom,
O que você deve fazer em primeiro lugar é orar. Mas, quando a gente fala de orar, resista à tentação da subjetividade. Tá? Então, resista ficar naquele lugar ali de que as coisas estão acontecendo de uma maneira extremamente espiritual. Enfim, vamos orar. Orar sempre e colocar tudo isso aí diante de Deus. Segunda coisa que você deve fazer quando você é colocado em uma situação difícil, por causa da escolha de outra pessoa, é ponderar com cuidado. Nós somos chamados por Deus, e aqui é a resistência à subjetividade. Por quê? A gente fica assim, não, vou orar porque Deus vai me dar uma direção aqui, vai vir no meu espírito. Não estou dizendo que Deus não faça isso. Mas nós somos chamados a orar e não ficar esperando uma direção que vai vir no meu espírito. Mas nós somos chamados a ponderar com cuidado. O que Deus faz com Abraão aqui é chamar Abraão para uma ponderação. Primeiro, Abraão, existe uma promessa, eu tenho um plano, você está envolvido nesse plano. Então, meu amigo, pondera aí, olha para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. Pondera, porque é assim que vai acontecer as coisas. Então, ore, resista à tentação da subjetividade. Eu vou receber aqui uma direção do Espírito Santo. Não que ele não faça isso. Tá? Mas, não fique esperando isso. Ore, pondere com cuidado, analise com cuidado e, por último, sempre respeite os princípios da palavra de Deus. Não fale mentira para se preservar. Não fale mentira com medo de ser julgado. Não cometa pecados na tentativa de resolver um problema que outra pessoa te colocou. E aí você ainda pode dizer, mas eu estou precisando fazer isso aqui, Deus vai ter que entender, porque eu estou precisando fazer isso aqui porque o fulano me colocou numa situação complicada. Não faça isso. Resista à tentação de fazer isso. Primeiro, ore. Segundo, pondere com cuidado. Terceiro, respeite os princípios da palavra de Deus. Ponderar, irmãos, analisar com sabedoria é tão espiritual quanto receber uma direção de Deus. Ponderar com carinho, respeitar os princípios da palavra de Deus é tão bíblico e tão espiritual quanto se Deus tivesse dado uma direção no seu espírito. Bom, segunda ou talvez terceira ponderação aí, né? Primeiro, o plano de Deus estava em jogo, por isso ele abençoou Abraão. Segundo, a escolha de Ló iria trazer consequências complicadas para Abraão. Mas em terceiro, Deus confirma a sua promessa. E aqui é um ponto importante. Lá no texto que a gente leu, né, do versículo 14 ao 18, Deus aparece para Abrão e confirma a sua promessa, dizendo: Abrão, pondere sobre isso, essa é a minha promessa. Lembra que eu fiz uma promessa para você? Então, essa promessa ainda está em jogo. E mais, né? Deus pormenorizou a promessa, Deus deu mais alguns detalhes sobre a promessa, detalhes que talvez tinham faltado, ou pelo menos no relato bíblico faltou, lá na primeira descrição de Deus sobre a promessa, mas agora Deus entra em alguns detalhes, e esses detalhes vão assegurar o patriarca. Abraão vai ficar mais seguro agora. Por quê? Ló toma uma decisão, essa decisão vai comprometer Abraão, e aí, o que ele vai fazer? Lembra que Abraão é um nômade. Então ele falou: eu vou andar, eu vou caminhar, eu vou embora dessa terra. Estou falando aqui de algo que a Bíblia não diz, que provavelmente passou pela cabeça dele, e só provavelmente mesmo, especulação. Enfim, Abraão provavelmente pensou: vou embora. Deus fala: não, você vai ficar aqui, porque essa região aqui é parte do meu plano. Então fique aqui e eu vou te abençoar. Então, Abraão, ele recebeu a promessa de Deus, ele recebeu a palavra de Deus, ele recebeu a direção de Deus para ficar ali, para confiar na promessa de Deus. Então Deus traz a promessa para assegurar o patriarca. E o que isso tem a ver comigo e com você? Nós, os crentes, nós devemos sempre ficar restritos à palavra revelada de Deus. Deus, ele precisou lembrar Abraão de uma promessa, porque Abraão naquele momento não tinha o recurso que nós temos hoje da palavra revelada de Deus, das Escrituras. Então, o que significa isso? Que sonhos, visões, profecias
ou outros elementos quaisquer devem ser sempre submetidos às Escrituras. Abraão, ele ficou firme na promessa de Deus. Promessa essa que Deus já havia revelado para ele. Ali ele dá alguns pormenores, alguns detalhes, mas continua sendo a mesma promessa. Para mim e para você, a mesma coisa. Vamos ficar com a palavra de Deus. Você não precisa de ter uma visitação de Deus, de receber um sonho, uma profecia ou assim por diante. Você tem a palavra revelada de Deus. Pastor, mas e se eu receber? Se eu receber uma direção no meu espírito? E se eu receber um sonho, uma visão, uma profecia? É mais fácil, né, gente? É mais fácil. Não precisa ler as Escrituras, não precisa estudar, não precisa procurar os tesouros de Deus nas Escrituras, né? É mais fácil, né? Mas às vezes pode ser só o seu coração falando. Então é mais fácil, mas não é mais seguro. A nossa segurança está na palavra revelada de Deus. Então fica com ela. E se eu receber, pastor, uma profecia, está errada, é pecado? De maneira nenhuma, não é pecado. Só que submeta essa profecia à palavra de Deus. Primeiro, ela confirma a palavra de Deus ou ela de alguma forma muda a palavra de Deus, mesmo de forma sutil? Se fizer isso, sai fora. E mais, se você receber uma direção, um sonho, uma visão, uma profecia, você vai ter que esperar, cumprir. Então, no final, você vai ficar sem saber o que fazer de qualquer maneira. Então, qual é o melhor? Fique com a palavra revelada de Deus. Fique com a palavra de Deus. Não que sonhos, visões, profecias e outros elementos subjetivos não possam acontecer. Mas, certamente, o mais seguro é a palavra de Deus. Abraão ficou aonde? Na palavra de Deus. Ele não ficou no mundo da lua. Ele não ficou ali na subjetividade. Não, Deus falou com ele, olha, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui que vai acontecer. E Abraão ficou na palavra revelada de Deus. E esse é nossa terceira ponderação. Uma vez mais, Abraão, o patriarca, responde com fé. Abraão, aqui na época Abrão, né? Eu sempre vou confundir isso aí, viu, gente? Porque eu me esqueço que ainda é Abrão, né? Mas enfim, o Abrão, aqui ainda não havia se tornado Abraão, mas enfim, ele mais uma vez responde com fé. Então você vê aí a cronologia do capítulo, né? Ele se separa de Ló, uma situação complicada causada por um terceiro. E aí, agora? Vou embora? Fico aqui? Como que vão acontecer as coisas? Deus o convida a ponderar com cuidado, Deus o convida a permanecer nos princípios, Deus traz a sua promessa para assegurar Abraão, falando, olha, fique nos princípios da palavra que eu estou te dando. E aí, o que Abraão faz? Abraão responde com fé. Ele construiu um altar continuar confiando somente em Deus em situações complicadas é o grande desafio dos crentes. O que Abraão fez? Ele falou, vou continuar confiando no Senhor, vou construir aqui um altar dedicado ao Senhor. Ele está dizendo o seguinte, vou optar pelo Senhor e continuar confiando em Deus. Quando as situações estão complicadas, é um desafio importante. Porque a tendência, quando nós estamos diante de uma situação complicada, especialmente se for causada por um terceiro, qual é a nossa tendência natural? É de falar, não, eu não preciso continuar confiando no Senhor, até porque Ele falhou em permitir que isso acontecesse. Então agora eu vou confiar no dinheiro, agora eu vou confiar no sexo, agora eu vou confiar em outros deuses, eu vou procurar em outras fontes, enfim, coisas que fazemos que nos desviam da confiança plena em Deus. Então, diante da situação complicada, causada por um terceiro, fique na confiança em Deus. Permaneça confiando em Deus. Permaneça confiando nas promessas de Deus. Abraão construiu, então, esse altar. Altar para dizer, Deus, continuo confiando no Senhor. Bom, moral da história aí, para a gente já concluindo, situações complexas na vida dos crentes são oportunidades de lembrarmos das grandes promessas de Deus. Então, se você está enfrentando uma situação difícil aí, lembre-se das promessas de Deus, elas continuam válidas. Mas, note, promessas objetivas de Deus descritas nas Escrituras. Não alguma promessa subjetiva
Não que elas não sejam verdadeiras, só que elas podem não ser seguras. Então, fique com as promessas na palavra de Deus. Desafio do Léo, aplicação final aí pra gente orar. Construa um altar dedicado ao Senhor. Construa um altar dedicado ao Senhor. E aí você já deve estar pensando, nossa, vou ter que arrumar umas pedras, vou ter que pegar aqui um azeite consagrado de Israel. Não, nada disso. Construir um altar hoje é simplesmente continuar confiando no Senhor. Continue confiando no Senhor. Continue confiando em Deus. Não deixe a confiança de Deus. Não quebre os princípios da palavra de Deus, mesmo que você esteja enfrentando uma situação complexa causada por um terceiro. Ainda assim, continue confiando em Deus, continue confiando em Deus. Ou, para usar aí a linguagem poética, né? Ou uma linguagem lírica, construa um altar, que é simplesmente continuar confiando no Senhor. Não confie em carros ou cavalos, né? Mas confie no Senhor, Deus Todo-Poderoso. Tá certo, meu povo? Bom, vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Se você puder, então, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, é diante do Senhor que nós nos colocamos agora, pedindo, meu Pai, que a boa mão e que a misericórdia do Senhor venha sobre as nossas vidas. Pai, assim como Abraão, diante de desafios da vida, às vezes causados até por terceiros, como foi o caso de Abrão, ou causados por nós mesmos, nós enfrentamos situações difíceis. Nós possamos aprender que devemos continuar firmes nas promessas do Senhor, porque o plano do Senhor está em execução e nós fazemos parte dos grandes propósitos do Senhor. Ajuda-nos a continuar confiando nisso e mais, Pai, que nós possamos, assim como Abraão, construir um altar dedicado ao Senhor, que é manter a nossa fé no Senhor apenas, que a tendência e a tentação de confiar em coisas como dinheiro, como sexo, como outros deuses, como status, família, saúde, tudo mais. Senhor Deus, que nós rejeitemos essas tentações. Ajuda-nos a resistir a essas tentações e confiar apenas no Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então, é isso. Nós vamos ficando por aqui. Só deixando um aviso importante. Sábado, 16 horas, conferência satélite na nossa igreja Nave. Vamos receber pastor Tiago Guerra, que vai estar falando de coisas importantes aí sobre o culto. Quando Abraão construiu um altar, ele estava cultuando ao Senhor. Então, o culto a Deus é presente em todas as escrituras e a gente vai falar sobre isso no sábado. Então, sábado, a partir das 16 horas, inscrição gratuita, link na bio aí do meu Instagram. Pode fazer a sua inscrição lá e nós nos encontramos, tá bom? Deus abençoe, ótima quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.